estamos para o terceiro e último tema da sexta edição das Conversas de Barbearia. Vamos falar do desgoverno em Espanha, ou pelo menos a falta de entendimento entre os partidos políticos, pois não há forma de conseguirem constituir governo do outro lado da fronteira. Muito se fala, inclusivamente o rei Filipe VI já vai na segunda ronda de conversações com os partidos que conseguiram deputados no Parlamento, mas creio que isto vai ser complicado e, companheiros, acho que vocês são da mesma opinião. Muito provavelmente vamos ter novas eleições em Espanha. Miguel. O que é que queres que eu te diga? Porque não tem ganha? Não, está. Eu julgava que fosse uma coisa muito mais célere ali. Apesar de saber que a nível partidário a coisa estava um bocado mais complicada do que cá, mas julgava que houvesse uma força de entendimento maior. Mas o último ano, a nível de governantes em Espanha e a nível de oposição, foi qualquer coisa de anormal, fora de normal. É um vulcão em erupção e foi a informação que sai todos os dias. A corrupção que se vai sabendo também, que também há, e não é pouca, obviamente. E é interessante ver o degladio em que se encontram todas as forças agora, onde se apontam os dedos uns aos outros, onde já não sei se vai haver interesse nacional, se vai haver interesse em poder, pelo simples Não sabes? poder. Pronto, vá. É para não zangarmos aqui com os da fronteira. Não, mas eu sei que eles pensam o mesmo. E o degladio, bom, não sei se o rei terá puxado a espada e começar a cortar a cabeça, não faço a mínima ideia, porque eu acho que isto é contagiante e eu acho que o sul da Europa está a sofrer algo que sofreram os países do norte da Europa há longo tempo. Hoje em dia todos pomos a Noruega, a Suécia e a Dinamarca como referências a nível político, como referências a nível de desenvolvimento, e nós os do sul da Europa eram minis e tremoços e siga para adelante e flamenco e está a dar, e mais as pizzas ali ao lado e os gregos naquela tourada grega que agora é uma tragédia grega. Pronto, o sul da Europa sempre foi assim, mas não se esqueçam que historicamente o norte da Europa não era assim. Se fomos até aos vikings, que era um degladio por estes rios da Europa Central fora, mas a nível político eles também atravessaram coisas e hoje em dia são uma coisa consistente. Têm outros perigos entre eles, mas aqui no sul da Europa aconteceu, rebentou a bomba em Portugal e agora rebenta a bomba em Espanha. Todo o mundo vê o que aconteceu em Portugal mal. Temos as agências de rating que, sem saberem de nada, só por algumas atitudes que o governo tomou, ameaçam com a descida do rating. Ameaçam-nos com mandar-nos para o lixo outra vez, pronto, como se a gente alguma vez tivesse todo a sair. E pronto, e estamos aqui nesta coisa, temos que a Europa sempre a tramar, Espanha entra na mesma coisa agora, e já toda a gente olha de lado e já toda a gente tem medo. Só que a Espanha tem muito mais medo. A Espanha é muito maior. A Espanha é uma potência a absorver o mercado e a dar para o mercado. Espera lá. A Espanha até hoje nunca teve, como nós tivemos cá a Troika, eles não tiveram. Tiveram foi uma carrada de dinheiro para os bancos, mas não nos chamaram de Troika, não nos chamaram nada. Pronto, nem podia ser. Porque senão era a Espanha, entrava a França, entrava a Itália e lá íamos todos a pedir esmola para o Iraque. Como fez a Itália, agora foi ao Irão. Foi ao Irão, que taparam as estátuas lá com coisas para o... Não, agora parece que ninguém mandou tapar. Não, quando teve... Não, mas parece que ninguém deu aquela ordem, agora ninguém sabe quem deu a ordem. Ninguém sabe quem deu a ordem. Não, eu tenho uma proposta que já ouvi também em alguns e que vou partilhar. Quando um governante europeu for visitar o Irão, tiram as burcas. Exatamente, é a reciprocidade. Pronto, também acho bem. voltemos então lá. Também acho bem.
Agora tenho perdido no raciocínio. É Espanha, então é Espanha. Pronto, e também em Espanha, acho que houve ali aquela proximidade de ser o PSOE o presidente do governo, o Podemos punha que tinha que ser vice-presidente e entravam com a esquerda unida. Não sei que resultado daria isso, não sei. É a repetição, em Espanha é a repetição do cure do guião que nós vimos em outubro passado em Portugal, literalmente. E acho que ainda é mais complicado. Mas mais complicado ainda, porque se calhar ainda há uma forma mais ética, apesar de tudo, de olhar a política. Mas tem também a ver com as sociedades. E com as próprias regiões autónomas. Os espanhóis muito mais ativos e muito mais determinados nas A única coisa que até os portugueses muito mais... Até há poucos dias esta parte, na altura que estamos a gravar esta conversa. Espera, digo-te 30 e qualquer coisa por cento, 34 ou 35%. Até aqui prova muito mais interesse na Creio participação. que vi participação de 76% do eleitorado. Comparativamente Portanto, 24, não é mais, perdão. Comparativamente ao que se passou em Portugal, o guião estava a ser seguido exatamente igual até ao momento em que, há 2 dias ou 3, Mariano Rajoy se recusou a formar governo perante a indigitação do rei Filipe VI. Porque até aqui o guião estava a ser exatamente igual. O partido mais votado, o Partido Popular, sem margem, sem base de sustentação no Parlamento para formar um governo de maioria. Forças políticas que a única diferença é que o Pedro Sánchez em Espanha, o secretário-geral do PSOE, ao contrário de António Costa, ficou mais na retranca e se calhar percebeu que não é com o Podemos que lá vai. António Costa apostou as fichas todas até no apoio parlamentar do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e da CDU, dos partidos que estão na CDU, o Partido Comunista e Verdes. E até o momento, pronto, a coisa está, pelo menos com menos sobressaltos, pelo menos temos governo. Mas em Espanha o Pedro Sánchez não quis. Até veio em Lisboa, curiosamente, a falar com o António Costa. Se calhar, houve ali uma altura que eu cheguei a pensar que o... Não, mas... Eu acho que não foi assim. Não foi assim? Não foi assim? Acho que não foi assim. O Podemos é que não quer... Não. Inicialmente o Podemos não queria formar coligação com ninguém, ou se formasse coligação com alguém, era o Pablo Iglesias que ia como primeiro-ministro. Fantástico. Era a exigência. E era melhor do que Portugal. O quarto partido, ou o partido mais votado, tem um primeiro-ministro. Brilhante. Era a exigência. Descobria a quadratura do círculo. Era a exigência da negociação que ele poderia ter com outro partido qualquer. Em que ele descartou sempre portanto, fazer coligação com o Partido Popular. Aliás, toda a gente descarta fazer coligação com o Partido Popular. Porque há a cedência do que se passa em Portugal, PAF, como é que se chama? O PSD e CDS, os partidos à direita já estavam naturalmente coligados e ali, no espectro partidário espanhol, também não há nenhum partido similar ao PP. O quê? Qual? O Ciudadanos? E teve uma votação. Pois, mas caiu para quarto lugar. Se fosse a terceira, se calhar estávamos a falar da possibilidade de um Mas estamos a falar de 2 partidos que foram a primeira vez que foram eleições. Mas mesmo assim, o Podemos esvaziou bastante. Te lembras que há uns meses diz expectativas o impacto de quando ele aparece. Colocava o Podemos lá em cima. Mas é a terceira força política em Espanha, tem tirado deputados aos 2 grandes. O Paulo Iglesias não pode também reivindicar de ser terceiro classificado. Isso pode, isso já nós não sabemos. Não te esqueças que noutros países da Europa o primeiro-ministro do Luxemburgo, por exemplo, foi o quarto. Mas foi dentro do... Pois, foi. E como é que o que eu estou a querer dizer é o seguinte, agora a coisa mudou um bocadinho. Ele agora já aceita negociar a coligação com o Partido Socialista, contra a vontade dos barões do Podemos, portanto, ou seja, isto é uma... O Podemos já tem barões, um partido? Pois, a decisão, é como eles dizem em Espanha, é os barões. Ou seja, as pessoas fortes do partido estão contra isso. Portanto, apenas o Pablo Iglesias é que já pensa em coligação com o Partido Socialista, vai como vice-primeiro-ministro, mas mesmo assim não chega. Porque os 2 juntos também não chegam. Só conseguem a maioria com a abstenção dos Ciudadanos, porque os Ciudadanos não vai fazer parte dessa coligação. Portanto, teriam que falar com eles. Agora é o Partido Popular que anda desesperado, porque o grande problema de não haver coligações com o Partido Popular, ou os grandes problemas são 2. É o problema da corrupção,
que é mais que evidente em Espanha. Todos os dias salta uma rolha. Todos os dias. E é sempre do mesmo. Porque é que será? É sempre do mesmo. E a segunda, a figura do Mariano Rajoy. Porque se fosse outro, o líder do Partido Popular, se calhar haveria um entendimento para aquilo que tu falaste na questão do Bloco Central aqui em Portugal. Se calhar haveria Bloco Central ali. Que é essa a ideia, e outra vez digo mesmo, dos barões do Partido Socialista, que veio hoje, quinta-feira, no dia da gravação, houve uma entrevista do El País ao Filipe González, em que ele reitera precisamente isso, ou seja, nenhum dos dois partidos pode condicionar o futuro do país por os interesses próprios. Ou seja, ele é a favor desse Bloco Central, porque ele não vê a opção Podemos, ou a opção de Ciudadanos, ou a união de uma quantidade de partidos pequeninos e regionais e que são extremistas e que defendem as independências no País Basco e depois chega na uma altura Catalunha. de votar e temos casos limianos repetidos ali. Como é óbvio. Por isso é que eu digo que as negociações são... O Partido Popular chega ao ponto que o Rajoy agora já portanto, pondera o seguinte, portanto, a única coligação que ele pretende é com o Partido Socialista, o tal Bloco Central, em que ele até vai haver entendimentos, não só a nível governamental, como também a nível das autonomias, ou seja, haver uma proximidade também nas autonomias e inclusivamente nas autarquias. Ou seja, como costuma dizer, está a baixar as calças até dizer chega. É o desespero de conseguir chegar ao poder. É importante pensarmos que... Mas porquê é que nós, quando A alguém... Espanha tem esse problema, que é basicamente ainda. Uma Espanha que está desgovernada e uma Espanha que está desunida. Uma Espanha que corre a ameaça de se desintegrar. Mas aqui estamos aqui num contrassenso. Se em Portugal achamos que seria de bom tom naquela, pelo menos eu defendi isto e penso que vocês não criticaram nesta posição que eu assumi aqui no bloco de ontem, no segundo tema. Se nós para Portugal defendíamos que teria sido bom esse bloco central entre PS e PSD, os dois partidos do chamado Centralão, porque é que em Espanha isso não pode acontecer? Porque é diferente. Porque o PP é corrupto, porque o Rajoy é corrupto? Não, porque acho que é diferente. Isso é um dos problemas. Se fores às regiões autónomas... Na realidade é diferente, é verdade que... Porque tu, por exemplo, se vives nas Astúrias, tu, para as eleições gerais, para as gerais, votas no partido, para as para as regionais, votas noutro. Isso é a mesma filosofia que quando tu vais votar nas autarquias, se calhar para a Câmara, votas se calhar numa lista porque na tua Assembleia de Freguesia te merece mais confiança determinado cidadão, portanto isso aí não é por aí que o gato vai às filhoses. Não, mas é que eles ali votam para a alcaldia, votam para a junta, duas, e votam para o Governo Central. E são capazes de votar em 3 partidos diferentes. Sim. Porque, e estamos a falar de 3 níveis de poder. Estamos a falar de 3 níveis de poder completamente diferentes. Mas um vai potenciando o outro. Não te esqueças disso. E aí é que eu acho que eles a nível da autarquia e a nível de junta não os veem juntos, quanto mais a nível do país inteiro. Eu acho que será por aí. Vão do pequeno para o maior. Estás a perceber? Se eles não conseguem ter numa autarquia É isso que agora o Rajoy pretende, precisamente. É do grande para o pequeno. Mas vou-te dizer uma coisa, mas simplesmente pela negociação e poder continuar a ser o Primeiro-Ministro, o Presidente do Governo, como eles o chamam. Sim, ele até já nos ofendeu um bocado aqui aos portugueses. É só por isso. Ele não quer, ele não tem outra opção, porque é assim, eu acredito que não haja entendimento, porque depois o Pedro Sánchez já disse não ao Rajoy. O Rajoy está mesmo a tentar passar a bola para o lado do Partido Socialista, a dizer que é Pedro Sánchez que tem que se definir. O Pedro Sánchez já se definiu 3 ou 4 vezes a dizer não e não. Eu, para mim, sendo assim, eu só perspectivo novas eleições. E depois a seguir, vão dar o mesmo. Já está. Vamos andar ad eterno adiantaste. Em Espanha, em Portugal, na Itália. Creio que já não seria a mesma coisa. Sim. As pessoas perceberam o cenário então agora e eventualmente poderão mudar o seu sentido de voto. Creio que não seria a mesma coisa, porque houve... Espera, desculpa João, mas é que houve com estas negociações, ou possíveis negociações que tentaram fazer, houve alguns que diziam uma coisa e agora já dizem outra.
E isso obviamente pode condicionar o voto para um lado ou Tens o outro. discurso pré e o pós-eleitoral. Exatamente. É que agora o Podemos já pondera, coisa que era uma coisa que eles É batiam o exatamente pé. aí que estava a ser seguido o guião que é em Portugal. Em Portugal, se calhar, no pós-eleitoral, se houvesse algum eleitorado flutuante ou mais flutuante, não teria votado. Ao saber que havia essa coligação pós-eleitoral, não iria votar da mesma forma. Obviamente isso é lógico. O que eu estou a querer dizer é que, por exemplo, o Podemos era daquelas coisas que batia ao pé e dizia que quer o referendo na Catalunha. E agora já pondera que talvez não. Porquê? Já está a chegar chegar. assim. É a raposa e as uvas. É sempre a mesma história. Quando vai passar enlatadas, estão verdes, não prestam. Cai uma folha, olha para trás, afinal já. É sempre o mesmo. Sim. Eu concordo plenamente. Eu acho que o cenário acaba por ser muito semelhante àquilo que se passou em Portugal. Sim, claro. Obviamente adaptado à sociedade que emerge estes mesmos políticos, estes mesmos governos. Nós, muito mais sem saborosos, ali, váscatas em água No gelada, fundo, o sem fim sal. estudar o papel do Cavaco Silva que era Exatamente. Sim. E depois, em Espanha, depois, as posições sempre muito mais extremadas, tudo muito mais efervescente. Sim. E meias posições que em Portugal sempre existem, o tal politicamente correto, do Passos Coelho, mesmo percebendo que tudo lhe era contrário, Formou um manter-se até ao governo. fim, fiel àquela situação em que ia formar governo, quando ele próprio sabia, ainda há pouco falávamos em off, que aquilo é tudo uma grande fantochada, não é? Que durante as semanas. tempo com aquilo. Em Espanha também teve Eu nem lembro do nome dos de ministros. ferro. Mas pelo menos o Rajoy teve a coragem de chegar e dizer: não, eu não vou fazer nada. Não alinhem Eu coisas acho que destas. todos os defeitos que possa ter e tudo aquilo que ele tenha, e tem, mas ele chegou diante das pessoas e disse: não, eu não vou continuar com esta situação. Ele cá está, isso, ele tem a sua opinião, é óbvio. Ele não aceitou a proposta do rei, porque, atenção, não vamos esquecer o seguinte: a Espanha já foi governada com maiorias relativas. Portanto, não era novidade. Exatamente, não era novidade. Não, mas Já foi. Mas quando havia muito menos partidos, não é outros tempos. Já foi, evidente, por isso E mesmo é os que eu estou a espanhóis já dizer. tiveram estadistas. Ele ao É saber, também um ele reflexo ao da saber. descida de qualidade dos Ora políticos. está, voltamos Quando o país já ao teve mesmo. Alfonso Guerra, já teve Felipe González, já teve inclusivamente o Adolfo próprio Soares. o Adolfo, já falei, o Aznar, que apesar de tudo, com todos vir, tinha um sentido de Estado que Rajoy não tem. E está a qualidade da classe política seja bem-vinda. O Pablo Iglesias, por amor de Deus. Por isso é que eu não sou. João, O Pablo Iglesias não tem por isso qualidade tu para ser acabaste- primeiro-ministro de um país. Por isso que tu Não é acabaste um de fim de dizer. arranjo, mas Não. atenção. Por isso que tu Se acabaste fosse de dizer. espanhol, eu desculpa não lá. me sentiria Por isso bem. que tu acabaste de dizer. Não tem a ver com João, o Rafa Cavalo de forma alguma. Com isso, Atenção. tu acabaste de dizer de que o nível está a baixar. Por isso é que surge o Podemos, o Ciudadanos, Sem dúvida. o Bloco de Esquerda em Portugal, É muito parecido etc, com, é muito parecido com o Syriza na Grécia. É muito idêntico àquilo que aconteceu com a Igreja Católica, com a proliferação das seitas e religiões. Quando a Igreja Católica, num certo e determinado momento, se afastou da população, das pessoas, houve uma série de situações que levaram a isso e proliferou porque as pessoas não sentiam resposta. Na Igreja Católica viravam-se para as igrejas universais do Reino de Deus e outras coisas parecidas. E aqui a pessoa sente, o cidadão deixou de se sentir representado naqueles partidos. E vamos pôr aqui a cruzinha neste. Voltamos ao mesmo. Porquê? Porque o nível dos políticos baixou consideravelmente de há uns anos para cá. Surgem estes novos partidos e obviamente as pessoas votam nisto. Eu volto a dizer. Desde o Zoom, suaviza o discurso, e tu estás a dizer que o Pablo Iglesias já está a suavizar o discurso. Eu, cidadão de um país que assumidamente é europeísta, que está num contexto internacional alinhado com as filosofias da própria NATO, etc, ou suaviza o discurso, ou eu não posso ter a Catarina Martins como minha primeira, ou então ela muda, ou ela perverte completamente, como os espanhóis também, um país que é uma monarquia. Eu sinceramente não vejo como muito óbvio, nem lógico, mas o povo é quem mais ordena, cá está, é só uma vez votarem, mas no atual contexto acho que não faz sentido o Pablo Iglesias ser primeiro-ministro de Espanha, digo eu, não sei, isso é cenário... Cá está, voltamos ao mesmo. É um cenário que se é claro. Não, o povo não ordenou, o povo colocou o Podemos em terceiro lugar. Espera aí, aquilo que eu estou... Vamos chegar... Não adiantes àquilo que eu vou dizer. Sim, diz. Calma. Eu apenas te estou a dizer... Se ele quiser ser primeiro-ministro, pode chegar lá? Ele é o que ele quer. E pode lá chegar? Isso tem que aceitar. Se é isso que ele quer, tudo bem, basta fazer uma negociação. Está a haver uma subversão dos princípios da democracia. Um partido é assim. Já me disseram aqui que houve quartos partidos que têm no Luxemburgo. Sim, e na Bélgica. Na Bélgica.
A Bélgica teve uma porrada de anos sem governo. Se fores por aí, a Itália teve não sei quantos governos. Não, acho que foi a Bélgica que teve mais. Há uns 5 tudo bem. anos. Mas no sem governo limite, constituído. eu acho que tendencialmente, posso estar redondamente enganado, vamos caminhar no aspecto legislativo para aquilo que está a passar com as presidenciais. Se houver necessidade, se não houver, para bem das populações, tem que haver uma... Eu concordo, João, eu concordo. Uma sociedade plural, todos são representados. Isso estás a dizer, praticamente tem que impor uma ditadura. Não! Ou seja, o Não. partido que consegue... Numa primeira volta há 10 partidos. Nuno, numa primeira volta vão a votos 10 partidos, como foram 10 candidatos. Os 2 mais votados já representam de per si aquilo que a sociedade mais quer. Numa segunda volta, quem ficou afastado tendencialmente terá que posicionar numa das Sabes fações. que parece o Presidente Cavaco quando falava que dizia que os pequenos nunca poderiam chegar ao Não, governo. podem. Foi isso que ele disse. Não, mas sabes Estás a que- referir? Mas, A sociedade é plural, vocês têm que perceber que a sociedade evoluiu. Já não estamos Sim, presos é verdade. àqueles 2 Há partidos. aqueles dois. Mas não, isso é para defender isso. Vieram provar-nos que Não, são incapazes. não. Sim, Aliás, sim. que se aproveitam eles próprios. Sim, claramente. E mais do outro lado da fronteira. Limiar, sim. A tendência é extremar Limiar, posições. agora diz-me, Eu não vejo entre teres um governo assim, pouquinho, numa legislatura, que pode ao fim do ano haver necessidade de haver uma nova eleição, ou andares 3 ou 4 meses, como é que um país, quer dizer, está sem governo, quer dizer, está sem, por vistos vai estar, não sei. Agora, isto não é salutar, não é saudável. Não, ali Vamos andar sem... pelo menos aquilo que acha é o Não é para nós. É que o governo atual não tem funções. Não tem funções. Enquanto o outro não for eleito, Tem não espaço tem para o funções. mínimo. Sim, obviamente. A nível sim, estratégico, claro. Não prazo, pode tomar ajudar decisões, a confiamos. Não está democraticamente eleito. Mas aí também tens o benefício da regionalização, porque as regiões Continuam a funcionar. continuam a Sim. funcionar porque Tem os têm governos têm um próprios. governo Se próprio. fosse aqui era pior parar. Sim, aqui no Alentejo parávamos muito. Então, resumidamente, o que é que nós vaticinamos? Novas eleições? Portanto, que a falta de acordo Epá, manifesta. eu acredito que não. Acredito que eles tenham algum discernimento para não fazer novas eleições. Como vai ser o entendimento, não sei. Mas acredito que não Aconteceu vão com a chegar, Catalunha. não vão chegar às novas eleições. Chega ali certo momento, então vá. Agora não sei quem. Acho que já se extremou muito. Não sei quem é que vai. Pois, mas as posições já Estão são muito muito extremadas. Já é difícil. Acreditas nisso? Não sei. Eu acho que vai Não sei mudar porque mesmo o povo segunda volta. depois pressiona, vai dizer assim, outra vez campanha eleitoral, outra vez dinheiro, outra vez votar, Miguel, e mas depois assim passam também dos 26% da abstenção, Sim, por aí. ou dos 24% da abstenção. Ou não, Passa- pode haver interesse em Pois. tentar resolver e há mais Mas pessoas que Lá estamos sempre mobilizam com os para... bicos. Atenção que muitas eleições consecutivas Sim. tem-se Aliás, da abstenção Aliás, aumentar. obviamente agora estamos aqui no domínio das conjecturas dos se isso é perigoso. Claro. Eu aposto que se em Portugal houvesse segunda volta para as presidenciais, A abstenção aumentava. aumentava. Votar em 3 semanas outra vez, as pessoas deslocarem-se, muita gente já não voltava. Eu já votei naquele que queria votar. E acabou. Não, já votei uma vez, já Aqui não. neste caso estamos a falar do governo do Sim, país. sim, Os sim, espanhóis sim. são mais São interessados realidades nestas coisas. diferentes. E São eu acho realidades que toda esta confusão também faz os espanhóis, tu saberás isso melhor que nós, que privas no dia-a-dia com eles, eles devem estar de veras Mais no noite a noite do que no dia a dia. e nos fins de semana. Eles estão de veras preocupados com aquilo que está a acontecer. Então, Claro, se obviamente forem sim. chamados a Nunca tinham participar, passado por uma situação destas, claro. Sim, desta impassividade, indefinição. indefinição total. E digo-vos sinceramente, se fosse há uns anos, com a figura e o poder que a Casa Real e que João Carlos tinha, antes dos escândalos sucessivos também da Casa Real, Sim, isso foi... já tinha dado um murro na mesa e se calhar a coisa tinha chamado à colação. Filipe não tem, e neste momento a Casa Real em Espanha não Epá, tem mas isso já... foi mesmo há muitos Não, anos uma atrás, figura porque emblemática. a figura do Deteriorou-se João Carlos Deteriorou-se muito pá. em... Mas que em 8 anos, em 9 anos? se É, calhar? exatamente. Sim. Porque as pessoas, o Filipe, e acho que as pessoas identificam-se, as pessoas, portanto, vamos lá ver, sem ser o País Basco e a Catalunha, que não podem ver a figura do rei, a figura, não é a pessoa Claro. em si, a figura do rei, mas o que é certo é que a maior parte dos espanhóis identificam-se com o atual rei. Voltaram novamente a... Vamos lá ver, eu entendo, por exemplo, a posição do Filipe VI ao tentar indigitar o Rajoy. vencedor das Foi, eleições. fez, exatamente. Lá ver, para todos É os que efeitos, dizia, foi o como- guião seguido, exatamente. Com maioria relativa, pronto, mas o que é certo é que as posições tramaram-se de tal maneira, aquilo que falámos já há pouco,
que ele veria que ele ia governar, mas ele não ia governar. Portanto, ele ao fim de pouco tempo teria que se demitir e teria que se dissolver o Parlamento e pronto. Obviamente que sim, seria a mesma coisa que em Portugal. Agora, quando o Passos Coelho e Paulo Portas e a PAF decidiram aceitar Isso é que que já estava condenado à partida, condenado de morte. das duas uma, ou há eleições, que acho que é o cenário mais provável, ou então deixa ver o que é que o Cidadanos vai decidir, porque pode não fazer parte de um acordo qualquer, mas servir para legitimar como aqui o Bloco de Esquerda e Portanto, seria Partido Socialista, Podemos e Ciudadanos. Seria o Bloco. Portanto, aí atingiria a maioria, são os 176 lugares, a maioria. Aí já superaria os 176 deputados, conseguiria a maioria no Parlamento. Mas é muito giro esta questão da democracia e o Nuno não vai ficar sem resposta. Porque é muito bonito pôr lá a governar quem não ganhou eleições, mas depois uma força política que representa, como em Portugal e em Espanha, quando é que teve o PP? 29%? 28%? Mas depois ostracizamos, em nome da bendita democracia e da pluralidade, porque eles não se entendem, obviamente, eles são os principais responsáveis, mas vamos penalizar uma franja da população, 28% em Espanha, 36% em Portugal, que votaram numa solução diferente daquela que lá está. Isto também é democracia. Mas cá estamos o suficiente. No jogo de futebol eliminar, alguém vai ter que ganhar, amigo. Em democracia é assim. A Constituição é que é o mal. É a Constituição. Desconstitua-se a Constituição. A Constituição foi revista. E é verdade. Foi revista tanto A Constituição que ponham quem tiver mais votos, o partido que tiver, ou a coligação Sim, que tiver mais votos, ponto, acabou, mais nada, chega. Sim. Não E as coisas tiverem de fazer Agora, antes, não é a posteriori. Ora, aí está, outro ponto importantíssimo. Quem vai votar tem que ir saber na opção em que claramente vai votar. Então, se vamos a pensar Porque assim, há as 4 anos atrás, o Passos também Coelho não também tinha podia fazer. Mas cá está a ser válido para todos. Aí está, Atenção, é mas isso quem que está a dizer? Eu não estou. Espera aí, não estou a Isto referir é a válido isso. para É válido todos. para toda a É gente, válido para como é todos. óbvio. Mas é o que eu Não estou a tinha dizer. governado há A 4 democracia obviamente. e a Constituição diz, podem fazer isto. Ou seja, não diz Claro, assim, portanto, mas é legítimo. é legítimo fazer isto. Ninguém está a negar que o atual Negociar. governo não há ilegitimidade. Nós nunca na vida pensávamos, apesar de não fazerem parte do Não há governo, mas que o Partido ilegitimidade. Comunista fosse, digamos assim, Fiança. voz Não ativa é do ilegal. governo. Pedro, Nunca vai acreditar. Pedro, Exatamente. uma das coisas, Exatamente. Pedro, uma das coisas da arte de fazer política devia ser a ética. Não é ilegal formar governos assim. Como se fosse à direita era a mesma coisa. Não é legal, é antiético. Ostracizar-se uma parte significativa da população devia pelo menos... Mas cá está, mas depois eles próprios políticos não querem entender-se. Não querem entender-se. O mal deles é que eles só contam com a população para fazer a cruz. Exatamente. Ora, isto. Mais nada. Isto tem também um país que se chama República Popular da China e é governado por 2 ou 3. Exatamente. O popular, que É. é 1/3 do planeta, nem abre o biquinho. E chama-se República Popular da China. Exatamente. Não sei como se chama a da Coreia. Abre o bico para respirar. Mal, mas Mal. E às vezes é naqueles buracos lá para fazerem cigarros. Pelo amor de Deus. Mas não deixa de ser a República Popular da China. Com o poder virado para o povo. A República Bolivariana de Bolivariana da Venezuela. Venezuela. Ninguém vê o professor Marcelo em fato de treino. Olha, Correr na Praça Tiananmen. Boa. Bem, eu penso que sim, vamos assistir a novas E vamos para o gerações. yeah. E agora é isso que, para finalizarmos, temos aí já o Carnaval à porta, tema que fica já reservado para daqui 15 Fazemos dias. já a pré-reserva. Já fazemos a pré-reserva, portanto o tema relacionado com Elvas vai ser o Carnaval e obviamente esperamos que um balanço e Que seja- tudo aquilo que nós pensamos que é e que deveria ser mais alguma coisa ou não, portanto as nossas opiniões depois irão ser transmitidas aqui nas conversas de barbearia. Fica já agendado para daqui 15 dias o Carnaval em Elvas. Desejamos, eu da minha parte desejo a todos os elvenses e a quem vai visitar Elvas um excelente Carnaval, divirtam-se. E que o tempo ajuda. O tempo ajuda, é importantíssimo para que os 3 cursos agendados corram na perfeição, que sejam milhares os visitantes que venham a Elvas para ver o Carnaval da nossa cidade. Não sei o que é que vocês querem dizer.
Eu acho que acima de tudo, pegando neste tema do Carnaval, é de louvar as centenas de elvenses que há semanas a fio preparam aquilo que vão ser os cortejos, que vão encher as ruas da cidade e que vão, ao fim e ao cabo, personificar e dar vida a esta quadra do ano. A eles que o fazem por paixão ao Carnaval, que o fazem por entrega e até mesmo despendendo do próprio tempo em ensaios, em esforço financeiro de confecção de fatos, um bem-aja, porque ao fim e ao cabo, sem isso nunca haveria Carnaval Elvas. Obviamente tem que haver sempre uma entidade superior que coordena, mas é a massa associativa que movimenta o Carnaval. Oxalá o fizesse noutros grandes eventos da cidade, como o Festival Medieval e como o São Mateus, mas estamos em crer que isso é um caminho que se calhar se está a fazer. Desejo um bom Carnaval a todos, sem dúvida nenhuma, mas queria relembrar... Anti-Carnaval? Não é anti, eu também sinceramente gosto de ver, mas queria e também já relembrar- participei do Carnaval, mas não é uma quadra que particularmente... Queria só relembrar que perdemos o já referido David Bowie, já tínhamos perdido o Lemmy Kilmister dos Motorhead, e hoje foi mais um daqueles nossos, foi o Black, É verdade. Do Wonderful Life. do Wonderful Life. Não resistiu a Foi um acidente de aviação. de aviação. Com 54 anos. 53, salvo erro, para não sei. Mas aqueles nossos heróis da nossa juventude, aquelas referências musicais, estão a desaparecer. E não estamos a ver suplentes a chegarem à frente da altura. E isso preocupa-me um Cá bocado. está, voltamos ao tema dos políticos também, é isso. Mas aqui não é pela qualidade, não tem a ver com a Não, aqui qualidade. tem a ver. Foi um boom que aconteceu naquela altura e tu tiraste aquela referência. Hoje em dia diversificou-se tanto. Exatamente. Massificou a música, mas o paradigma da música pastilha elástica cada vez mais. É que Sim. mastiga e deita fora, literalmente. Estou convencido que isto é tudo um fenómeno Conseguires social. ouvir Beatles, Estamos conseguires ouvir também Rolling. todos muito agarrados ao saudosismo da nossa geração. Sim. Isto é um fenómeno social. A sociedade evoluiu, Sim. tanto a nível social Exato. como político, e Completamente. hoje em dia as coisas vêem-se de outra Vê-se, forma. vê-se, Há sim. pouco falávamos do pouco peso do rei de Espanha. As instituições perderam peso, as sociedades veem-nos de Sem outra dúvida, forma. sem Tal dúvida. como nós também tínhamos muito menos figuras onde nos inspirar, não é? O- Hoje em dia, o advento, tão massificado. a democratização dos Quer dizer, mídia, criar a democratização dos mídia criou aqui um paradigma completamente diferente na relação do cidadão com tudo, Com tudo. com a cultura, com o desporto, com a música. Vocês vejam o que era uma transmissão de um jogo de futebol aqui há uns anos, numa televisão, era um acontecimento nacional. Sim. Transmissão do exterior, era uma corrida de todos os jogo de futebol, ficava hoje em dia, Já não estamos precisa de saturados de televisão. jogos até aqui. Todos os No- dias é nos- verdade. entre taças da Liga e campeonatos e não sei o quê, vemos, somos. Todos os E dias. depois chega uma altura que os nossos próprios clubes, nós já nem vemos quase os jogos dos nossos clubes porque já estamos de tal forma saturados, é uma overdose de tal forma, uma injeção constante. RFM tem uma rádio comercial, tem uma power list com 20 ou 30 temas que giram durante um dia. Um power play e depois ao fim de 2 meses ninguém ouve aquelas músicas. Mas o que é facto é que ainda ontem eu vinha no carro a ouvir Beatles, o programa do David Ferreira, filho do saudoso David Mourão Ferreira, a contar na Antena 1, em que nós hoje ouvimos as canções. Os Beatles, como ouvimos Rolling Stones, como ouvimos Intemporais. Led Zeppelin, são intemporais. Há aqui um segredo qualquer hoje em dia que se mudou completamente. Se calhar se eles aparecessem hoje também daqui a 3 meses já ninguém ouve. Exatamente. Mas não sei, eles dão conselhos de Para coisa. terminar da Temos, minha vamos parte. ter os Scorpions, cá em Portugal, Sim. no seu Já ouviram o Cato? 50 anos de carreira. Isto cresce 50 uma anos de E o carreira. Boss também vai. O Boss também Bem, vem. a Rolling Stone ontem dizia que Portugal é o novo oásis da música internacional. É pá, venha. É, pá, até que enfim. Venha. Desde Podemos mandar os outros embora, LCD não faz Sound aquela- System, primeiro anúncio para Vodafone, Paredes de Cor, até um riquíssimo programa do Nós Alive, com Robert Plant, com Arcade Fire, com mais, ajudem-me, enfim, toda Ai. o Rock in Rio é que, entretanto, só além do Boss, está a anunciar, tem para mim que o Rock in Rio está a perder claramente a pedalada Sim, para Sim. O nosso live. Fergie O e nosso Nika live está- e Ivete Sangalo qualquer dia em cadeira de rodas no Rock in Rio, mas pronto, tudo bem. Presença Seja como do- for, Portugal está na moda. Para terminar, já que estamos em tempo de Carnaval, com boa disposição, que não sejamos em Portugal, na Espanha, na Europa, como o político brasileiro que foi para um comício e disse: não se esqueçam, a partir de amanhã, se eu for eleito, é mais trabalho, menos samba. Mais trabalho, menos samba. Mais trabalho, menos samba. Mais trabalho. Está tudo dito. Com esta me despeço, é Carnaval, ninguém leva a mal. Bom Carnaval e até daqui a 15 dias.